Querido, programa Ah, anos aqui. Vamos fazer duas perguntinhas hoje para você aqui. tá. Vamos lá. Amiguinha manda assim: Caião, há quase 3 anos eu larguei o meu emprego e eu decidi viver uma vida missional, Uhum, mas sem ter nada concreto para me engajar ou fazer. Ela largou o emprego e uhum. saiu por aí. Aham. Eu queria o direcionamento de Deus e com o passar do tempo eu fui me perdendo, sem saber o que fazer e sem resposta espiritual. A minha mãe, achando estranho meu comportamento, decidiu me internar e me interditou. Eu me recuperei em 3 meses, mas a interdição continua do ponto de vista profissional. Ela é funcionária pública e ela Bom, está. mas a interdição veio por causa de um desequilíbrio psíquico constatável. Ela alegou isso e foi constatado pelo fato dela ter feito isso. Sei, mas houve uma constatação Houve, médica? houve, Houve. houve. Então, na realidade, o que aconteceu é que ele surtou. Ela Foi isso? Ela surtou. surtou. E a manifestação do surto foi como? Deu uma falhada na hora da sua descrição. Vamos lá, então. Há quase 3 anos, a manifestação do surto foi o seguinte: ela largou o emprego dela, decidiu viver uma vida missional. Ah, eu conheço muita gente assim. Isso. Aí largou tudo. Conheço. Aí deu aquele. Conheço muitos, Braulio. Conheço, não foi no meu passado. Eu conheço desde há 47 anos atrás um monte de gente assim. Isso acontece demais. E demais, demais, demais. Você conhece gente assim, Conheço. que já vendeu tudo. E eu já vi gente aqui, em todos os lugares, mas, por exemplo, gente que foi a Israel comigo, ficou tão impressionada com aquele choque cultural entre judeus, palestinos, terra da Bíblia, tudo que ouviu lá e aquela coisa, que a pessoa entra numa de que ela é uma escolhida para ser a missionária da reconciliação entre judeus e palestinos, Meu Deus do ou céu. para ou para pregar para os palestinos que eles vão se reconciliar com Deus, ou para pregar para os judeus que nunca se converteram, porque nunca teve uma pessoa tão apaixonada quanto ela pregando o evangelho, ou quanto ele. Já vi demais, demais, não são alguns casos, centenas. E aí, cara, voltam de lá e saem do emprego. Empregos ótimos. Em geral, esse pessoal que faz isso tem ótimos empregos. Ótimos empregos, difíceis de serem alcançados. Os chefes, quando é funcionário público, até o Estado intervém dizendo não faça isso, isso é loucura. O Estado. Mas a pessoa deixa. Vende casa, vende apartamento, vende carros, e aí vai, em nome do Senhor, para ser missionário, missionária. Torra a grana toda num momento, começa a dar dinheiro para os primeiros que vai encontrando aqui, ali, acolá. Depois de um tempo, a pessoa já virou quase mendiga, já É. está por aí sem ter para onde ir. Quem tem um pingo de juízo e não seja explorador, olha para a pessoa e diz, ela está dodói, coitada, pensando que isso é chamado de Deus, mas perdeu o juízo. Agora, tem um explorador também que diz, é uma dodói doidinha, mas está cheia da grana, deixa eu oferecer um monte de projetos para ele, para ela, até limpar o dinheiro todo. Pelo Depois a amor. gente manda ela para casa, manda ele para casa, acontece o tempo todo. Só do ano passado para cá eu tive que lidar com 2, 3, 4 casos assim, bem radicais. Um deles aqui em Brasília, de uma menina genial, que tem a capacidade de passar em qualquer concurso público que ela queira, porque a inteligência funcional dela está intacta, mas a racionalidade dela está toda destruída pela obsessão. E a obsessão é essa. Ela e tem uma outra obsessão dela vinculada à minha pessoa.
Ela, sozinha, sem dizer nada a ninguém, é adulta, tem mais de 30 e tantos anos. Você olha para ela, ela tem uma capacidade de expressão extraordinária, ela fala com fluência. Se você não for arguto e não discernir espíritos, você fica impressionado. Ela veio falar comigo, tinha viajado comigo para Israel, fiz de tudo para fazer contato com ela durante aqueles 15 dias de viagem, e ela fugindo de mim do mundo inteiro. Aí quando chegou aqui um dia, do nada me ligou, pediu para vir aqui em casa, começou a conversar, 15 minutos prestando atenção nela, eu falei, meu Deus, que coisa sutil. Ela é funcionalmente, completamente capaz de ir para o emprego, resolver, trazer soluções, passar em provas, em concursos, mas a emoção dela está toda estragada e ela está tomada por uma fixação, uma obsessão na minha pessoa. Meu Deus. E aí eu fui vendo. Eu viajei para um lugar com a minha mulher, quando eu chego no lugar para pregar, ela estava sentada na primeira fila. Aí eu vou para um outro lugar, quando eu chego, está ela lá na primeira fila. Eu vou para o aeroporto viajar, quando eu chego, está ela lá, bem em cima de mim. E aí ela começou as abordagens dizendo que eu era a salvação dela, eu tinha que entender que eu era a salvação dela, rompeu com tudo, largou tudo, vendeu tudo. E aí a mãe me procurou, eu não pude falar com a mãe, eu estava num compromisso, mas posteriormente falei de uma maneira indireta e disse a ela que se ela quisesse ajudar a filha dela, ela tinha que interditar a filha antes que a filha fizesse loucuras maiores. E ela foi interditada. Eu não tenho nenhum problema em recomendar que uma junta médica examine mesmo e com a adesão parental que dê testemunho daquilo que a junta médica conclui pelos exames. Quando é assim, pelo testemunho científico e parental, quando essa junção se fecha, eu não tenho a menor dúvida de que a única coisa a fazer com uma figura assim é interditá-la. Agora, é claro que o interditado fica com ódio. Com ódio. Ele não gosta não, né? Não gosta não. Hã? Ele não gosta não, né? Não, como provavelmente a nossa amiga esteja muito zangada comigo por eu estar dizendo isso, mas a interdição, a única coisa que se possa fazer é para essa pessoa não sair cometendo loucuras e loucuras e loucuras, não acabar como indigente, morador de rua e frequentemente assassinado. Abusado, estuprado, assassinado. Agora, normalmente essas pessoas não querem ajuda médica. Uma das características dessa personalidade é que ela se sente completamente equilibrada, porque ela é inteligente, ela não consegue admitir que está doente. Porque ela tem uma memória de elefante, ela não consegue admitir que tem qualquer problema mental. Porque você pode trazer um problema de natureza químico, científico, físico, administrativo, contábil, de qualquer natureza, e a pessoa sabe a solução, ela acha que aquilo é a validação para o fato de que ela está em completo estado de normalidade funcional. E normalidade funcional para funcionalidade profissional, frequentemente muitos deles têm. Eles perdem completamente a capacidade de funcionalidade relacional. É aí que se manifesta a loucura. E, sobretudo, nessas obsessões de grandeza, de que Deus tem um projeto para essa pessoa, ela tem que ir, porque se ela não for, o mundo vai padecer. Se ela não abandonar os seus confortos pecaminosos e for praticar, em nome de Jesus, uma loucura, geralmente de uma terra distante, bem distante, onde ninguém saiba e conheça o desequilíbrio daquela pessoa. Mas e aí, brother?
Aí ela segue assim, ela fala, eu me recuperei em 3 meses, né, depois da interdição, mas a interdição continua até hoje. Ou seja, já vou fazer 3 anos, cara, esse ocorrido. É Recentemente, porque, o meu porque médico, provavelmente os médicos não tenham ainda chegado a um consenso acerca dessa recuperação total. é, Por isso é que pode ter demorado tanto. aí ela diz assim, recentemente o meu médico pediu o levantamento da interdição, mas a Uhum. justiça ainda não apreciou. Eu Então tenho agora muito, ela tem que ter a paciência de esperar a justiça apreciar. esse é o drama dela. Eu tenho muito medo É, tem que de ter a ficar paciência. interditada, tenho, Como? tenho muito medo de ficar interditada, isso destrói todos os Não, esperanças. não, minha filha. É só E a botar um vida, advogado para acelerar o processo junto à justiça. Olha, se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela tem parentes que a amam, e o médico já suspendeu a interdição, se ela está proibida de acionar ela própria um advogado, mas com a alta médica, ela pode pedir àqueles que fizeram a interdição para agilizarem junto ao advogado, na relação com o juiz, a celeridade do processo de alta dela, que foi convalidado por uma decisão judicial. O médico pode atestar isso, mas é a justiça que convalida essa interdição. Agora, o médico já deu a alta, falta a justiça suspender. É só uma questão de tempo. Se o médico suspendeu, a justiça suspenderá. Para agilizar o processo, ela tem que usar desse expediente que eu acabei de fazer. Aqueles que pediram a interdição são os mesmos que devem acelerar junto a um advogado da família o processo de liberação interditório dela. Mas é isso que ela tem que fazer e não adianta ficar chorando pelas paredes, ela tem que ter paciência, porque se ela não tiver paciência, é prova de que ela não está boa para ser desinterditada. a paciência faz Não é? parte do processo de cura A dela. paciência faz parte da demonstração validadora da saúde mental dela. E a compreensão do processo que ela está vivendo é um atestado de sanidade. É, A não compreensão dessa segunda fase do processo pode demonstrar que ela ainda não está pronta para a alta que o médico já deu, mas que ela própria no cotidiano se exaspera de tal modo que parece revelar não está pronta ainda. Então, minha filha, se é, você não quiser piorar as coisas, seja calma, aguarde com paciência, mais um mês, mais 2 meses, lembre-se, está na época do coronavírus, mesmo que o juiz mande por e-mail uma autorização de suspensão da sua interdição, você vai continuar interditada se você tem bom senso. Se você tem bom senso, mesmo que o juiz mande um e-mail dizendo acabou a interdição, o que você vai fazer com isso? Nada. Se você tem juízo, se você está equilibrada, você não vai fazer nada com essa carta de alforria do juiz. Você vai guardar, pronto, está consumado, está livre, mas eu vou ficar em casa. Porque se eu sair por aí para provar a minha sanidade, vai ser a maior demonstração de insanidade que eu posso cometer na era do coronavírus. denúncia. Aí vai ter alguém pedindo a sua interdição outra vez. Isso. Mudou foco da insanidade.